Sentar. Boa noite a todos, a todas, sejam todos bem-vindos. Você sabe por que você está aqui hoje? Por que nós estamos hoje aqui? Nós estamos hoje aqui. Você está hoje aqui porque o Senhor estendeu o seu braço forte sobre você, sobre sua vida, e te convidou para que você viesse nesta noite, para que o Senhor faça milagres e prodígios em tua vida. Você está precisando de milagres, de prodígios? Sim ou não? E você quer? Então hoje nós podemos desfrutar deste milagre, deste prodígio, se nós estamos precisando. Porque quem estende o braço forte sobre nós é o Senhor desta noite. Não é qualquer outra pessoa. Não é um ser humano frágil, mas é o Senhor. E o Senhor preparou nesta noite para nós uma palavra. Essa palavra, ela está em Ezequiel 47. Eu gostaria de que você pegasse, você que trouxe a palavra, e você que não tem a Bíblia, não tem a palavra, aqui, essa palavra é uma metáfora, é uma comparação, então é uma leitura um pouquinho difícil, mas que você preste bem atenção, porque cada palavrinha desta leitura de Ezequiel, ela vai trazer uma mensagem profunda para a nossa vida, ela vai tomar conta do nosso coração e vai nos ensinar uma coisa muito especial nesta noite. Se você conhecia a palavra, ou você nunca ouviu ainda falar sobre esta passagem, preste bem atenção. O que é que acontece aqui com esta leitura de Ezequiel? Então, Ezequiel 47, na página 1184, para quem tem a Bíblia aqui. É do 1 ao 12. Uma leitura um pouquinho extensa, mas para ela dar complemento, né? A fonte maravilhosa que jorra do templo. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que as águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados, a seguir fez-me passar na água que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me fez subir até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e fez-me atravessar a água que me subiu até os quadris. Mediu enfim 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo que as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens
da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão, elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles estenderão suas redes desde Engadi até Engalim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados, que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, margens crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor. Vamos então pegar esta metáfora, que é uma comparação desse texto, um pouquinho complexo para nós, né? Temos que irmos por parte para a gente ver o que é que o Senhor quer falar nesta noite. Então, nós sabemos que esse sacerdote, profeta Ezequiel, né? Esse texto saiu no tempo do exílio, no tempo da guerra, né, em que o povo de Israel estava na maior crise de fé. Por quê? Porque eles tinham a promessa da terra prometida. Então eles tinham tudo com eles, que Deus amava profundamente cada um deles e queria dar uma terra para eles morar, saindo da escravidão. Aí então veio a dificuldade, veio a guerra, vieram inúmeras dificuldades de fome, tudo que vocês imaginam, e a fé ficou frágil. Então aquele povo começou a sofrer e a desconfiar que Deus não amava mais eles. Ficaram, como diz, num tempo bem difícil mesmo. E aí o que acontece com esse povo? Então, na crise da fé, os profetas começaram a profetizar. E bem nesse tempo que saíram todos esses escritos de Jeremias, Salmos. Bem como nós, quando as coisas começam a ficar difícil, nós rezamos mais. É para ser assim, né? Quando o bicho pega, né, a gente se agarra com Deus, não é essa a verdade? Então, o que essa palavra vai nos falar? A visão de Ezequiel veio que, né, do templo jorrava uma torrente de água. Então essa água veio e bateu no calcanhar dele, molhou o calcanhar. Veja, se a gente molhar o calcanhar da gente, não dá nem para lavar o pó, não é que é verdade? Não dá diferença nenhuma para que a gente se purifique, para que a gente tire a sujeira. Não basta. A comparação para nós é que às vezes a nossa fé é assim. A gente deixa o Espírito Santo só bater no calcanhar da gente. Essa água que jorra do templo é o Espírito Santo, certo? E a gente fica aquele cristão, eu aqui e Deus lá. Tudo certo. Então esse é o tipo
quando nós vivemos assim, Deus está distante. Eu estou na minha e Deus lá. Mas acontece que a visualização, né, deste profeta foi se multiplicando. Um homem veio com uma corda e mediu alguns côvados, né? Um côvado mede 45 centímetros, dependendo do lugar, né? Onde eles mediam, eram as medidas de antigamente, né? Então, aí depois ele mediu ainda mais 1000 côvados, né? E a água veio até o joelho dele. Quando nós estamos andando numa água e a água bate no nosso joelho, nós temos ainda flexibilidade com as nossas pernas, nós dominamos ainda a água, certo? E temos o chão. Então esse é um tipo de fé que nós acreditamos em Deus, sabemos que Deus é todo-poderoso, mas nós obedecemos às nossas escolhas. Nós dominamos ainda o nosso querer, certo? Aí ele mediu novamente mais 1000 côvados e a água subiu até os quadris. A água já chegou até a metade do homem, certo? Aí a água já começou, né, a submergir metade do corpo deste homem, na visualização dele. Que tipo então de fé é essa quando nós já estamos meio submersos na água? Um pouco. É aquela fé assim que a gente já reza um pouco mais, principalmente quando se assusta um pouco. A gente assim se entrega um pouco ao Espírito Santo, mas ainda resiste a muita coisa. E aí então ele mediu mais 1000 côvados e a água veio até onde? Era uma torrente que não podia atravessar, de tal modo que as águas tinham crescido. As águas cresceram e era preciso nadar, não achava mais o chão. Aí sim, aí que nós somos os verdadeiros cristãos, pela interpretação, né, do Espírito Santo. Nós não podemos andar no raso com o Espírito Santo. Nós precisamos submergir na água do Espírito Santo, para que a gente possa ser inteiramente de Deus. A palavra vem nos falar, né, que em João 7, né, que quem crer em mim jorarão do seu interior rios de água viva. Quem crer em mim. Então, a gente quando está cheio, a gente submerge no Espírito Santo, a gente mergulha todo o nosso ser no Espírito Santo de Deus, a gente se purifica, fica forte diante das tempestades. Então, nadar é preciso para que a gente possa atravessar, fazer a nossa travessia na água. É preciso saber nadar, é preciso estar submergido na água, assim para nós atravessarmos o nosso mar, porque aqui fala do mar morto, fala aqui desse mar, que as águas que vão para esse mar morto, na visão dele, lá, o que é mar morto? É uma água que não se cria animal nenhum, porque não é aquele mar que nós vemos ali onde a gente vai na praia, que lá tem os peixes do mar. É uma água limpa. O mar morto, ele é tão profundo que ele chega por volta de 300 e poucos metros, né, de profundidade, né? E lá
ele não se mistura com outras águas e a água fica estragada. Ela não contém oxigênio, ela é tão salina, ela é tão salgada que os animais não sobrevivem lá. Não tem peixes para pesca, não há vidas lá. Mas na visão então de Ezequiel, as águas foram e escorreram para aquele mar morto. E lá então, quando na visão ele atravessa esse rio, ele enxerga o quê? Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental, elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Vejam, gente, o que é isso? O que esse mar morto nós podemos comparar? Quando nós olhamos na nossa vida e nós achamos que nossa vida já não está produzindo mais alegria, vontade de viver, motivação, rezar, confiar no Senhor, nós estamos como esse mar morto, não tem mais vida. O mar morto não proporciona vida, nem subsistência para ninguém, nem nada. E quantas vezes o pecado, quantas vezes o mundo nos oferece coisas que vão nos tirando da graça de Deus e vão nos tornando essa água salina que não serve para nada. Lá não sobrevive nada nessas águas. E assim na vida, aonde nós ficamos como este mar morto, sem brilho, sem alegria, sem deixar que Deus haja na nossa vida, que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija a nossa vontade, nosso querer, nossas decisões, nós ficamos como mortos, vivos andando por aqui. E nesta noite o Senhor quer mostrar para nós que nós não podemos deixar que a água do Espírito Santo molhe somente o nosso calcanhar, o nosso joelho, o nosso quadril, mas sim o Senhor quer nos submergir, quer nos mergulhar nas profundezas do Espírito Santo. E é preciso fazer esta experiência com Deus. Quando nós não temos a experiência com Deus, a intimidade com Deus, nós ficamos só no raso, não atravessamos nada, não atravessamos, temos dificuldade de atravessar as barreiras da nossa vida. É preciso pedir o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser forte diante de tudo aquilo que vem em nosso encalço. As dificuldades do dia a dia, as provações, as tentações, as propostas que o mundo nos dá, são tão suaves essas propostas, a grosso modo. Elas querem nos tirar desta presença de Deus, desse mergulho em Deus, tirar todo o nosso tempo, nos distrair. Veja como nós estamos distraídos hoje, quase não sobra mais tempo para oração. Os meios de comunicação tiram bastante o nosso tempo, e ainda quando usamos os meios de comunicação para as coisas divinas, para as coisas de Deus, nós se abastecemos. Mas quanta proposta, quanta coisa neste mundo para nos desviar da necessidade de Deus. E quando o ser humano se convence que não precisa de Deus, quando nos falta esta humildade
da dependência de Deus, reconhecer a nossa total dependência a Deus, nós seremos extremamente humilhados pelo inimigo de Deus. Não é humilhado aquele que é humilde para Deus, que diz: eu sou totalmente dependente de Deus, eu preciso de Deus. Quantas pessoas às vezes se preocupam com o mundo inteiro, se preocupam com todas as coisas do mundo, mas esquecem de se preocupar com o seu eu. O primeiro templo a ser zelado, o templo do Espírito Santo, é o eu nosso. Como está a minha intimidade com Deus? Quanto que nós temos mergulhado? Às vezes nós estamos atravessando como diz, sem chão, sem perceber o chão da nossa vida, atravessando sem força. E sendo que quando nós mergulhamos na graça do Espírito Santo, nós nadamos. É como alguém que sabe nadar, é como alguém que está com o corpo preparado, com o físico preparado, ele atravessa numa boa. E quando nós não aprendemos essa dependência de Deus, quando nós não aceitamos essa dependência de Deus, quando nós achamos que de vez em quando tá bom ir na igreja, de vez em quando lá a gente reza, quando a coisa piorar, a gente reza um pouco mais, a travessia fica muito difícil. Fica muito difícil. E que bom que nós viemos ao grupo de oração. Que bom que toda quarta-feira a gente vem se abastecer aqui. Cada quarta-feira o Senhor nos dá uma palavra diferente. Vejo gente em Mateus 5, finaliza dizendo assim: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos muito longe da perfeição. Mas nós, como sendo templo vivo do Espírito Santo, nós precisamos diariamente buscar a perfeição em Deus. E qual que é essa perfeição em Deus? É o amor. Essa palavra não é nada mais do que esse grande amor que Deus tem por nós. É como esse povo aqui que estava na travessia, na terra prometida, em busca da terra prometida, começou a desconfiar de que Deus não estava com eles. Assim somos nós muitas vezes. Nós desconfiamos do amor de Deus por nós. E às vezes nós ficamos presos ao nosso passado. Seja qual for o teu passado, meu irmão, minha irmã que está aqui, para Deus não interessa o teu passado. Entre aspas só. Deus se preocupa com você, comigo. Mas é preciso, como Santa Teresinha diz, faça do teu passado uma grande graça, uma grande obra de Deus na tua vida. Pega tudo aquilo que é o passado, seja ele um passado difícil, pecaminoso, e deixe Deus transformar numa grande graça. Eu quando assisto às vezes quando, com frequência, como diz, né, pregações, eu vejo que as melhores pregações, que mais tocam o coração das pessoas, é daquelas pessoas que testemunham, que estiveram no fundo do poço, que estiveram nos pecados mais terríveis deste mundo e que deixaram Deus fazer o resgate. E a gente vê a maravilha, a gente vê a pessoa deixar o poder de Deus submergir esta pessoa, mergulhar nas águas do Espírito Santo e resgatar, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível.
E muitas vezes, se nós olharmos para o passado, como Santa Teresinha nos alerta, se nós olharmos, se Santo Agostinho, que nós celebramos hoje, o dia de Santo Agostinho, ontem de Santa Mônica, né, mãe de Santo Agostinho, se nós olharmos para a vida de Santo Agostinho, quem foi ele? Foi um homem que procurou Deus em seitas. Foi um homem totalmente desviado da fé. E sabe quem foi Santo Agostinho? Doutor da igreja. Não foi tão fácil não. Santo Agostinho procurou em vários lugares esse Deus, mas ele não sabia que ele estava procurando Deus. E ele caiu muito no pecado. E Santa Mônica, dizem os escritos, de que Santa Mônica rezou por volta de 30 anos. E eu acho um dos testemunhos muito louváveis e fortes para nós, de Santo Agostinho. Veja, se Santo Agostinho olhasse no passado dele, que ele teve mulheres, que ele até teve um filho, que depois ele perde esse filho, né? Se ele olhasse em tudo que ele fez, na infidelidade a Deus, em tantas coisas que ele procurou Deus, essa incredulidade que ele vivia, se ele olhasse nesse passado dele, ele estaria até o fim da sua vida caído, não permitindo que Deus estendesse a mão sobre ele. Meu irmão, tudo que o Senhor quer fazer nesta noite é que você deixe, que nós deixemos Deus estender a mão sobre nós e nos retirar da vida do Mar Morto. E veja a abundância que vai gerar tudo isso. A palavra nos fala que ali, então, depois que a água que jorrou do templo, a água do Espírito Santo, ela se misturou àquelas águas impuras e elas começaram a gerar vida. É isso que o Senhor quer fazer nesta noite. Talvez o nosso coração esteja magoado. Talvez a graça não venha acontecendo na nossa vida, porque nós precisamos deixar que a água do Espírito Santo venha sobre esse mar morto, que está guardando ressentimento, talvez ódio, eu não sei. Talvez uma incredulidade, achando que o Senhor não vai poder te resgatar da situação que você se encontra hoje. Não. Deus nos ama e Ele quer os seus filhos na melhor das condições. O Senhor chora em ver nós, muitas vezes, numa situação de cárcere do inimigo. Meu irmão, renuncia a isso, a esse estado de vida. Se você estiver com o teu coração preso a certas coisas, se o teu coração está preso na tristeza, na desarmonia, na desconfiança do amor de Deus, acorda para a vida hoje. O Senhor quer derramar rios de água do Espírito Santo para nos lavar. É como se Ele estivesse enchendo essa igreja inteira e nós todos estivéssemos submergindo, nadando nessa água do Espírito Santo, nos banhando, nos purificando, para que a gente possa sair daqui e gerar frutos, como termina esta leitura. Nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo neste mundo tenebroso. Você precisa sair do grupo de oração e levar os frutos de amor, de alegria, de fé, de confiança ao Senhor para a sua família também. Não só você, porque o Senhor, Ele quer derramar esta graça não só para você, mas Ele quer derramar a graça no lugar onde você trabalha, onde você convive, com as pessoas que você tem amizade. Ele quer que nós possamos produzir esses frutos e esses frutos de amor
vão saciar muitas pessoas que você vai visitar, que você vai conviver com elas, o fruto da alegria, do amor e da paciência e de tantas coisas que nós necessitamos. Abaixa sua cabeça.